Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de número 3 do livro de Ruth. Essa história linda que nos fala tanto do amor, da graça, da misericórdia de Deus para com seu povo, para com Israel, para com a vida de Noemi, para com a vida de Ruth. Nós temos aprendido tanto com essa história, não é isso? Como Deus nos tem abençoado nesses dias. E cremos que nesse áudio não será diferente. Deus tem muito a nos ensinar ainda com essa história. Amém? Queridos, nós vimos no áudio anterior que após o encontro de Ruth com Boaz, o coração de Noemi ele se enche de esperança e ela começa agora a não mais estar preocupada consigo mesma e a ter uma preocupação com o futuro de Ruth. Nós vemos que no versículo 1 do capítulo 3 ela começa a se preocupar em dar a Ruth um lar seguro, uma família, uma estabilidade, porque Noemi já estava ficando velha. Pouco tempo e ela já não estaria mais aqui. Então ela queria garantir a Ruth que ela tivesse uma vida feliz, uma segurança, uma estabilidade. Isso só seria possível com um casamento. E pela narrativa de Ruth acerca do seu encontro com Boaz, da forma como Boaz a tratou, Ruth entendeu que ali estava o caminho aberto para que ela pudesse arranjar um casamento para Ruth com Boaz. Até porque Boaz era um dos parentes próximos de Noemi. E ele tinha ali como parente próximo a função de resgatador, de Goel, de fazer cumprir a lei do levirato. Mas na frente nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então nós observamos que Noemi, seguindo o costume da sua época, o costume do seu povo, ela então prepara a Ruth, orienta a Ruth para que ela se ofereça em casamento a Boaz. Talvez Noemi tivesse observado que, embora Boaz tivesse uma certa atração por Ruth, ele não tinha ali a iniciativa de chegar. Talvez por questões pessoais. A Bíblia não é clara acerca disso. De modo que Noemi, então, orienta a Ruth a tomar a iniciativa. Então, no capítulo 3, versículo 3, Noemi diz assim: Lava-te, pois, e perfuma-te, põe teu manto e desce a eira, mas não deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre os seus pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer. Então nós dissemos para os irmãos que essa história de Ruth, ela é muito mais do que o relato de um casamento de uma estrangeira rejeitada com um israelita respeitado. Ela é um retrato do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E nós podemos extrair dessas orientações de Noemi a Ruth lições que são importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com o Senhor, para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E nós vimos que o primeiro passo que Noemi deu a Ruth foi para que ela se lavasse. Nós falamos acerca do que significa o lavar na Bíblia, o purificar-se para apresentar-se diante do Senhor. Hoje nós vamos ver o segundo passo. Noemi disse a Ruth: lava-te, pois, e perfuma-te. Observe que a orientação aqui é para que Ruth se preparasse como uma noiva para o seu noivo. E os perfumes, os óleos aromáticos eram importantíssimos nessa preparação. Os povos do Oriente, eles usavam os óleos perfumados para proteger e para curar o corpo, e também para tornar-se agradável a outros. Uma noiva, ela dava atenção especial ao uso desses perfumes, para se tornar agradável ao seu noivo. Quando foi para ungir o sacerdote, e para ungir todo o tabernáculo, Deus ordenou a Moisés que ele preparasse um óleo
especial, um perfume especial para esse momento, para esta ocasião. Isso porque na Bíblia o óleo, a unção, ela é símbolo do Espírito Santo na vida das pessoas. O óleo seria derramado sobre o sacerdote, sobre a vida do sacerdote. O óleo seria derramado sobre os utensílios ali do santuário, de modo que aquilo seria ungido, consagrado ao Senhor. É símbolo do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Há que se notar que no Antigo Testamento todas as pessoas que eram chamadas e levantadas para realizar algo de especial para Deus, o Espírito de Deus vinha sobre esta pessoa, porque somente na unção do Espírito Santo, ou debaixo da unção do Espírito Santo, nós podemos realizar algo para o Senhor. E a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo, ele habita na vida daqueles que creem e recebem Jesus Cristo como seu Salvador. Diferente do Antigo Testamento, em que ele vinha para momentos e ocasiões especiais sobre aquelas pessoas, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Nosso corpo passa a ser templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Todos os cristãos recebem a unção do Espírito Santo e, portanto, devem ser, a partir de agora, o bom perfume de Cristo para o Pai Celestial. E esse Espírito ele vai nos moldando conforme a imagem do próprio Cristo. E quanto mais nos tornamos semelhantes a Jesus em caráter, em conduta, mais nós agradamos ao nosso Pai Celestial. E mais ele pode nos abençoar e nos usar para a glória do seu nome. O próprio Jesus, no começo do seu ministério, ele teve o Espírito Santo que veio sobre ele ali no batismo, dando-lhe a unção para que ele pudesse realizar o seu ministério. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ele abre o texto lá na sinagoga, você lembra? O texto de Isaías, capítulo 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se Jesus, que era o perfeito Filho de Deus, precisava do poder do Espírito Santo, quanto mais eu e você. Que possamos seguir a recomendação do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso significa, irmãos, deixar-se dominar pelo Espírito, ter o completo domínio do Espírito sobre a nossa vida. E esse é um passo importante para aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus. A terceira recomendação de Noemi a Ruth para este encontro com Boaz era que ela trocasse as suas roupas. E eu gosto da versão da Nova Almeida Atualizada, que no versículo 3 diz assim: vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Ruth deveria retirar as vestes tristes de viúva e vestir-se para um casamento. É como se ela dissesse: olha, seus dias de viuvez acabaram. E Ruth deveria estar atraente como uma mulher prometida ao seu noivo, ao seu marido. As roupas têm um significado espiritual nas Escrituras muito importante. É interessante observar que, após pecarem contra Deus, Adão e Eva eles percebem que estão nus e eles tentam, ao seu modo, do seu jeito, resolverem esse problema, cozendo para si vestes com folhas. Mas logo perceberam que isso de nada adiantou, pois somente o Senhor poderia perdoá-los e vesti-los de modo aceitável. Para isso foi necessário derramar o sangue de um animal. Isso nos faz entender, irmãos, que nós não podemos chegar à presença de Deus com a nossa própria justiça, pois todas as nossas justiças, como diz o profeta Isaías, são como trapo de imundícia diante do Senhor. Só seremos capazes de nos aproximar de Deus pela justiça do próprio Cristo, que morreu por nós, que se ofereceu por nós, imputando em nós a sua justiça, quando os nossos pecados lhe foram imputados ali na cruz do Calvário. De modo, irmãos, que a salvação ela é retratada na Bíblia como trocar de roupas. Você lembra da parábola do filho pródigo? Quando ele volta para a casa do pai, qual foi a primeira proposta do pai para o filho?
Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o com dignidade. Põe um anel no dedo como símbolo de autoridade e põe sandálias de filho nos seus pés. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses no capítulo 3, ele nos mostra que a vida cristã é o despir-se da velha vida, é o despir-se das roupas do velho homem e o revestir-se do novo homem que é segundo Cristo. Se nós desejamos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, então, em todo o tempo, sejam alvas as nossas vestes e jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça. Agora observamos, irmãos, que como parte dessa preparação, Ruth, ela precisava aprender como se apresentar a Boaz. Observe que a orientação de Noemi era para que Ruth entrasse, descobrisse os pés de Boaz e se deitasse ali aos pés de Boaz. E aí o resto seria com Boaz. Boaz entenderia o gesto de Ruth. E como se tratava de um costume da época, não havia nada de inapropriado nesse procedimento, pois era a única maneira de Ruth se oferecer àquele que era o seu resgatador. Ela deveria colocar-se aos pés do seu Senhor e ele faria o resto. E aqui, irmãos, nós podemos tirar uma lição espiritual importante para a nossa vida. A de que não podemos nos aproximar do Senhor de qualquer forma. Não podemos nos aproximar de Deus ao nosso modo, ao nosso bel prazer, como nós achamos ser apropriado. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas pregam que todos os caminhos levam a Deus. Qualquer caminho leva a Deus. Você pode se aproximar de Deus da forma como você quiser, e não é bem assim. A Bíblia, ela nos aponta os caminhos, ela nos aponta a forma como devemos nos aproximar do Senhor. É interessante que o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, ele disse, eu sou o caminho. Isso no momento em que foi questionado, foi interrogado por alguém que queria saber como se chegar a Deus. Mostra-nos o caminho, ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entendemos que o primeiro passo é através de Jesus Cristo. É por meio dele, é por ele que nos achegamos a Deus, que oferecemos a Deus nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Tudo passa por Cristo para se chegar a Deus. Observe que os sacerdotes no Antigo Testamento, eles sabiam aproximar-se de Deus, pois o próprio Deus lhes tinha dado instruções na lei como isso deveria acontecer. Nós, cristãos, no Novo Testamento, sabemos nos aproximar de Deus, pois em sua palavra ele nos instrui, ele nos orienta como isso deve ser feito. E quer seja em nossa comunhão particular com o Senhor, quer seja no culto público, não temos o direito de alterar os princípios estabelecidos pelo próprio Deus para nos aproximarmos dele. Observe o que diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros com amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, e ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Assim como o filho pródigo, os pecadores podem chegar-se ao Senhor exatamente como estão, e ele certamente os receberá e os transformará. Porém nós, enquanto filhos de Deus, devemos seguir as regras.
se desejamos de fato ter comunhão com Ele. Imagine se Ruth tivesse decidido usar uma outra forma de abordagem, que não aquela orientada por Noemi. Afinal, Ruth era moabita e esse era um costume, uma prática ali no meio do povo judeu. Talvez esse não fosse, ou essa não fosse uma prática do povo moabita. Por que se deitar aos pés do homem com quem se deseja casar? Por que descobrir os pés dele e pedir que coloque um canto de sua capa sobre ela? Sem dúvida, deveria haver um modo melhor de se fazer isso. Porém, observe que, se Ruth tivesse usado outro método de abordagem, Boaz certamente ficaria confuso e o plano não teria dado certo. Porém, entra aqui um detalhe importante do capítulo 3, versículo 5. Diz o capítulo 3, versículo 5, que Ruth, ela anuiu ao que Noemi lhe havia proposto. Ela concordou com a proposta de Noemi e ela disse: farei tudo conforme me orientaste. Ruth se propôs a obedecer. E no nosso relacionamento com o Senhor, irmãos, não é diferente. A disposição de obedecer ao Senhor é o segredo de saber o que Ele deseja que façamos e de ser abençoados quando o fazemos. A obediência é uma grande prova do nosso amor para com o Senhor. Como Tiago nos adverte, nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes dela. E obedecer não somente naquilo que nos agrada, mas em tudo o que ela nos diz. Pois a vontade de Deus, ela não é um buffet de restaurante onde eu posso chegar e escolher aquilo que eu quero e deixar de lado aquilo que eu não quero. Deus espera que aceitemos todos os seus planos para nós e que o obedeçamos em tudo. O plano de Noemi somente deu certo porque Ruth seguiu exatamente o que lhe foi orientado. E assim somos nós em relação à palavra do Senhor. Se vivermos conforme a sua palavra, certamente tudo dará certo em nossa vida. Que possamos, meus irmãos, aprender com Ruth que para termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, nos aproximarmos dele e desfrutarmos de tudo aquilo que ele tem para nós, temos que nos preparar. Temos que passar pelo lavar regenerador do sangue de Jesus. Temos que nos purificar, retirando de nossas vidas todas as coisas que desagradam o Senhor. Temos que ter sobre nós a unção do Espírito, o óleo precioso de Cristo, o bom cheiro, o bom perfume de Cristo, como noiva preparada e ataviada para o encontro com o Senhor. Temos que estar com as nossas vestes brancas, limpas, alvejadas pelo sangue de Jesus. Temos ainda que aprender em sua palavra como devemos nos aproximar do Senhor, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E, acima de tudo, ter uma vida de obediência a Ele e à sua palavra. Que o Senhor te abençoe de uma forma rica e poderosa. No próximo áudio nós vamos ver o que aconteceu depois, como se deu o desenrolar deste encontro de Ruth com Boaz. E Deus ainda continuará falando ao nosso coração. Fica na paz do Senhor Jesus.